E aí galera, olha nós aqui mais uma vez, você aí e eu aqui na minha casa. Muita saudade de vocês, mas ao mesmo tempo muito consciente de que este é o momento de nós permanecermos em casa. Este é o momento mais crítico desta pandemia, então fique em casa, ok? Gente, nós vamos começar hoje um novo conteúdo. Vamos falar hoje sobre poder, política e Estado. Muito atual esse tema, gente, muito atual. E se liguem muito nesta aula, porque vai ser muito importante para o Enem. Quando nós falamos de poder, política e Estado, nós estamos falando de três coisas distintas, mas que estão muito juntas no contexto geral. Vejam, quando nós falamos de poder, nós estamos falando de quem detém, tá certo, a capacidade de controle. Quando nós falamos de política, nós estamos falando das ações que são feitas em função deste poder. E quando nós falamos do Estado, que já estudamos bastante, nós estamos falando das instituições, nós estamos falando dos costumes, nós estamos falando das leis, nós estamos falando, enfim, de tudo aquilo que molda a sociedade. Então nós vamos trabalhar com esses três componentes, poder, política e Estado, nesta aula que estamos iniciando. Vejam bem, a sociedade moderna, e aí se liguem, quando eu falo de sociedade moderna, eu estou falando de dois momentos, ok, pessoal? O primeiro momento é quando surge o capitalismo, que ele surge não da forma liberal, ele não surge da forma como hoje nós o vemos, porque a forma atual do capitalismo, ela é liberal, então não foi assim que o capitalismo surgiu. O capitalismo surge dos escombros lá da Idade Média, porque foi dentro da Idade Média, lembrem-se, que surgiu a burguesia, esta classe que vai ser a responsável pela introdução deste novo sistema que até então a humanidade nunca tinha vivenciado, que é o capitalismo. Então, num primeiro momento, quando nós falamos de idade moderna, não confundamos com idade contemporânea, que são os dois momentos do capitalismo. Então, quando eu falo de idade moderna, eu estou falando, pessoal, de um protocapitalismo, ou um capitalismo embrionário. Ou, se nós quisermos traduzir, é o capitalismo que vai estar inserido dentro dos chamados estados absolutistas, que também podem ser chamados de estados modernos ou de estados nacionais. Então, este primeiro modelo de capitalismo inseriu-se dentro do que nós convencionamos chamar de estado absolutista e, consequentemente, a política que aí estava inserido dentro deste capitalismo não é a economia liberal, e sim a economia mercantilista. Então, a primeira forma econômica deste capitalismo é o mercantilismo. E o primeiro país, o primeiro Estado moderno que nós podemos considerar foi Portugal. Portugal é o primeiro Estado moderno. Portugal, portanto, é o primeiro Estado que traz esta semente do capitalismo, porque Portugal nasce já com uma burguesia muito forte, muito embora ainda tenha muitos traços feudais, mas praticamente Portugal não viveu o feudalismo. Então Portugal é o primeiro país moderno, e não é à toa que Portugal transforma-se na primeira grande potência mundial, principalmente depois da Revolução de Avis, que com certeza vocês ou estudaram ou ainda irão estudar com o grande professor Netinho. Então, a Revolução de Avis foi exatamente a consolidação da burguesia portuguesa no poder. E aí esta burguesia é o que nós falaremos no próximo momento. Então, pessoal, vejam, a Revolução de Avis foi a consolidação
da burguesia portuguesa. Não é à toa, como eu disse, que Portugal foi a maior nação do planeta no século XV. E foi exatamente Portugal que deu início ao processo das grandes navegações. Não é à toa que foi Portugal o primeiro país a chegar diretamente às Índias, que nada mais era do que a Ásia. Então, depois disto, nós tivemos o surgimento de outras nações, e o grande símbolo do absolutismo, eu estou falando do absolutismo, foi exatamente a França de Luís XIV, que dizia de forma muito, digamos assim, arrogante: o Estado sou eu. E ele dizia: eu sou o Rei Sol, eu ilumino a todos. Então este é o início do capitalismo que nós chamamos de capitalismo mercantilista, que tinha como base fundamental as manufaturas. Então esta é a primeira forma do capitalismo, tá certo? Não confundamos com o capitalismo liberal, que só irá surgir com o advento da Revolução Industrial. Então vejam, o poder que nós estamos falando aí, ele está se consolidando dentro deste novo modelo de sociedade. E aí, os três grandes pensadores, que nós todos sabemos quais são os três grandes sociólogos, os três grandes pilares da sociologia: Karl Marx, Émile Durkheim e Max Weber. Eles também vão debruçar-se sobre este tema: poder, política e Estado. E, consequentemente, cada um vai traçar a sua ideia de como o poder e a política desenvolvem-se dentro de um Estado. Iniciando por Marx, nós sabemos que Marx diz claramente que o Estado, ele surge exatamente em função das classes sociais, e que o Estado surge para que as classes dominantes, elas perpetuem-se no poder. Daí porque a linha marxista, ela é muito crítica em relação ao Estado. Para o marxismo, o Estado, ele não deveria existir, porque ele existe porque tem uma classe, que é a chamada burguesia, que oprime a outra classe, que é a classe trabalhadora, e que sempre existiu dentro da sociedade de classes, desde a época que surgiu o Estado, lá no Egito Antigo, lá na Grécia, lá em Roma, onde o Estado esteve e está presente, segundo o marxismo, ali está uma classe que domina e impõe a sua força sobre outra ou outras. Por esta razão é que o marxismo coloca que o Estado, dentro justamente do sistema de poder e do sistema político, sempre faz com que nós tenhamos leis, sempre tenhamos instrumentos, sempre tenhamos instituições que irão sempre defender aqueles que são dotados do que nós conceituamos de classe dominante. E por esta razão é que Marx diz que sempre existirão lutas de classes, em função exatamente do Estado, segundo a visão marxista, ser um Estado de donos. Ou seja, para o marxismo, o Estado, ele pertence à classe dominante e, portanto, ele não é neutro, ele não é, tá certo, impessoal. Para o marxismo, o Estado, ele legitima o poder das classes dominantes. Daí porque o marxismo prega o comunismo. E o que seria o comunismo na visão marxista? Seria uma consciência plena dentro da sociedade de que não devem existir explorados e exploradores. E, portanto, essa sociedade de não explorados e não exploradores permitiria que todos tivessem uma convivência plena. Agora vamos ver Durkheim. Vejam, Durkheim,
ele trabalha, e nós todos sabemos disso, ele trabalha naquela perspectiva dos fatos sociais, que são os costumes, as leis, que vêm dentro da sociedade a partir da própria família. Lembram-se? Então Durkheim, ele coloca essa questão do poder da política e do Estado dentro da perspectiva de uma coesão social, ou seja, dentro de uma unidade, dentro de uma aliança na sociedade. Por esta razão é que Durkheim vai colocar que não são as classes sociais as que determinam, como Marx se coloca, esta luta de classes. Porque, segundo Durkheim, pessoal, as classes sempre existiram. Desde lá do Egito Antigo, passando pela Grécia, enfim. E essas sociedades sempre tiveram um Estado. Mas temos que definir, segundo Durkheim, qual é o Estado que nós estamos falando. E quando ele fala do Estado liberal, do Estado capitalista, ele está dizendo que este Estado tem as suas classes, que Marx convencionou-as de burguesia e proletariado, em que Durkheim não ignora. Durkheim diz, realmente, dentro da sociedade capitalista, que é uma sociedade complexa, existe, dentro do liberalismo, vejam que nós não estamos mais falando de mercantilismo, nós não estamos falando mais de estados absolutistas, nós já estamos falando de estados liberais, que em tese, nós falaremos um pouquinho lá na frente, são os estados democráticos, que aí nós falaremos um pouquinho sobre isto. Mas Durkheim diz, olha, dentro deste estado capitalista liberal, existem oportunidades que devem ser para todos. E, portanto, o Estado, na visão durkheimiana, ele não é um Estado de donos, como Marx diz, que o Estado pertence à burguesia, porque ela é que elabora as leis, ela é que está detendo o poder, né, dentro das grandes estruturas políticas, econômicas, sociais. Durkheim diz nada disso. O Estado ele é neutro, segundo Durkheim, porque ele não diferencia pessoas, nem raça, nem credo, nem cor, nem posição social. Para Durkheim, o Estado ele é linear, ele é para todos. Portanto, se alguém sai das normas, sai dos costumes, fere os fatos sociais, lembrem-se, o Estado então estará aí para punir. E um exemplo claro é o sistema penitenciário. Então, para Durkheim, o Estado vai gerar exatamente as condições para que o poder ele seja legitimado e a política também seja legitimada. E como é que vai haver essa legitimação da política? Justamente fazendo com que a sociedade ela participe da vida política através do seu poder. E qual é o poder que a sociedade tem, segundo Durkheim? É o poder de coesão, é o poder de unidade, é o poder de construir perspectivas coletivas que criem as condições necessárias para que nós tenhamos o desenvolvimento. Então Durkheim diz que o desenvolvimento ele é parte intrínseca do Estado que gera o poder e a política emanando do povo. Então é o povo que vai construir, segundo a visão durkheimiana, as condições necessárias para que tenhamos uma política que atenda às necessidades do povo e um poder outorgado por este povo para que os seus representantes façam com que as suas necessidades elas sejam atendidas. Então esta é a visão que Durkheim tem do poder da política e do Estado. Um Estado que tem o papel de ser o grande responsável pela articulação de tudo que gera poder e política, ok? Agora nós vamos entrar em Max Weber. Vejam, a visão que o Marx teve, o Karl Marx, foi uma visão alemã.
A visão que o Durkheim tem é da sociedade francesa. E a visão que o Max Weber terá é também da sociedade alemã. Veja, neste momento nós vamos mergulhar num conteúdo meio complexo, porque Max Weber é muito complexo em relação a esta questão do poder, da política e do Estado. Por quê? Lembrem-se que Max Weber trabalha com aquela questão da ação social. Olha a diferença de Durkheim. Durkheim fala dos fatos sociais. Max Weber fala das ações sociais. O que seriam essas ações sociais? Seriam as comunicações coletivas, aquilo que nós fazemos no interior da sociedade. Então, a partir deste conceito weberiano, Weber vai dizer que o Estado, ele não tem nada a ver nem com a visão de Marx, nem com a visão de Durkheim. E por que Weber vai ter uma visão distinta de ambos? Porque Weber vai dizer o seguinte, pessoal, que para ele o Estado é nada mais, nada menos do que homens dominando homens. Que é isto, Everaldo Dequette, este rei grego? Homens dominando homens, segundo Weber, é o papel do Estado. E esta dominação de homens sobre homens, ela dá-se porque existe uma violência institucional. Qual é essa violência institucional que Weber está falando? É exatamente o poder de coerção que a própria sociedade permite. Por exemplo, o exército, as polícias. Quem é que não gosta de se sentir seguro em algum lugar que tenha um policiamento, por exemplo? Nós nos sentimos mais seguros. Então, Weber diz que exatamente este poder de coerção, de impor, é justamente o que caracteriza o Estado. Ou seja, são homens dominando homens a partir de uma violência permitida. E, portanto, para Max Weber, o Estado, ele é uma instituição que não tem um conteúdo inerente. O que seria não ter um conteúdo inerente? Ou seja, para Weber, o Estado, enquanto uma instituição a mais, a sociedade poderia viver sem o Estado. Quem definiria se queria ou não o Estado era a própria sociedade. Isso é inimaginável em Durkheim, que diz que o Estado é absolutamente imprescindível. E Weber, ele coloca claramente que existem três formas de nós entendermos como este Estado de homens dominando homens por uma violência permitida consolida-se. A primeira forma que Durkheim vai falar é exatamente a dos costumes, das normas, que gera uma sociedade muito patriarcalista e patrimonialista. Vejam que uma sociedade patrimonialista e patriarcalista gera dominação. E o que seria esse patriarcalismo? Seria exatamente o poder de coerção da cabeça masculina no interior da sociedade. E que isso é muito forte, muito presente, que vem desde lá das sociedades antepassadas. Por exemplo, na Grécia, as mulheres não eram consideradas sequer cidadãs, não é? Depois vem o processo de escravização da própria humanidade dentro do mercantilismo. Portanto, a condição do senhor de engenho da Casa Grande da Senzala coloca o homem, o pai, na condição de dominação. E a sociedade patrimonialista também, que ele fala, que vem destes costumes e que vem também destas normas, vai caracterizar o poder de pegar o público e transformar no privado. Vejam, a segunda forma que Weber vai falar de dominação, lembremos-nos que
Weber diz que o Estado são homens dominando homens por uma violência institucional permitida. O primeiro que nós vimos foi lá em função dos costumes, que pode gerar uma sociedade patriarcalista, patrimonialista. Patrimonialista é quando você apropria-se do que é público para você, faz do que é público uma coisa privada. E aí a gente tem um exemplo muito claro, por exemplo, no Maranhão. A família Sarney domina o Maranhão, basicamente. Por quê? É uma visão patrimonialista. Antônio Carlos Magalhães praticamente dominava a Bahia. Visão patrimonialista. Ou seja, aquilo que é público termina confundindo-se com o que é privado. Então a segunda forma de dominação que o Weber fala é justamente a carismática. Então vejam, o que é isso? No interior de uma sociedade, onde existem várias formas de dominação pelo carisma. Por exemplo, um Hitler. Nós temos todas as críticas do mundo sobre a personalidade esquizofrênica do Hitler, sem dúvida. Mas o carisma do Hitler era algo impressionante. Ele praticamente hipnotizava as massas. Nós temos o outro exemplo deste tipo de dominação, homens dominando homens, é o Mussolini na Itália. Mussolini também uma personalidade abominável, mas o carisma do Mussolini fazia com que ele encantasse as massas, ele fizesse com que as massas vissem-se nele. Não é à toa que o Mussolini e o Hitler, ambos formam aquilo que nós chamamos de nazifascismo. E olha o resultado que isso teve, né? O desastre que foi para a humanidade. Mas vejam que nós estamos aqui falando justamente de uma forma de dominação pelo carisma. Então, o carisma é algo que não pode ser descartado. Será que neste momento, no Brasil, nós estamos vivendo algo parecido? Será que nós temos, hoje, uma figura carismática no poder? Eis aí uma questão para refletirmos. Então vejam, a segunda forma de dominação é esta que vem pelo carisma. E a terceira forma que o Weber fala é o que ele chama de legal, que é do próprio Estado, através das suas instituições, através dos seus órgãos de violência, dos seus aparatos institucionais que dominam e exatamente faz com que as pessoas, no caso a própria sociedade, ela submeta-se a essas regras e a estas normas definidas. Então vejam, o Weber fala de 3 formas de dominação: a dos costumes, a carismática e a legal, que é do próprio Estado. E vejam, pessoal, o que é que nós vamos agora falar? Nós vamos falar exatamente do processo de representação. Por exemplo, a democracia. A democracia, pessoal, não pensem que ela nasceu como ela é hoje, de forma alguma. Quando o liberalismo nasceu junto com a Revolução Industrial, o conceito que nós tínhamos era de que só quem deveria participar da política era a classe dominante. Só aqueles que possuíam renda, era voto censitário, ou seja, o povo, a massa, ela não participava desse processo. E é exatamente em função disso que nós vamos refletir, em função justamente do surgimento desta democracia que nós conhecemos hoje, que é uma democracia representativa, e dos partidos políticos. Então, esses 2 aspectos, a democracia como nós a conhecemos e os partidos políticos, ambos vieram de muita luta, de muita determinação. Não foi nada entregue de bandeja e nem nada que estava inserido dentro do conceito liberal. O conceito liberal não trazia em momento algum essa questão de democracia como nós a concebemos, porque para eles a democracia estava nas mãos da classe dominante. Então, pessoal, vejam, o liberalismo só tornou-se democrático por causa da luta. Como eu falei anteriormente,
as classes dominantes queriam perpetuarem-se no poder com essa pseudo-ideia de democracia, onde só eles votavam neles mesmos. Então a luta é que transformou o liberalismo em democracia plena, porque hoje todos votam. Então isso foi uma conquista, foi uma luta. Da mesma maneira que os partidos políticos, pessoal. Hoje nós costumamos dizer assim, nada pode ser feito sem partidos políticos. Mas também foi uma grande conquista, porque para as classes dominantes, quando surge o liberalismo, eles acham um absurdo ter que dividir pensamentos. Para eles, não tinha que existir partidos, porque partidos, já está dizendo, são ideologias, são ideias de sociedade. Então a classe dominante dizia, como nós vamos nos dividir? Como nós vamos ter ideias distintas? Nós podemos até divergir, mas não temos que ter ideias diferentes do ponto de vista de ideologia. A ideologia para eles era uma só, era da classe dominante. Então os partidos políticos, eles surgem para exatamente consolidar a democracia, consolidar as partes da sociedade que pensam diferente. O Partido Comunista pensa de uma forma, os partidos liberais pensam de outra, os partidos conservadores pensam de outra, os partidos de extrema-direita pensam de outra, os partidos de extrema-esquerda. Então, os partidos políticos, eles nasceram para consolidarem esta democracia, pessoal. Então, dando este arremate final, vejam, nós não podemos jamais para o Enem, dizermos que o liberalismo nasce democraticamente. Não digam isso nunca na prova. O liberalismo, ele só torna-se democrático por causa da luta ou das lutas. Porque o liberalismo nasceu com a ideia de que a classe dominante prevaleceria sempre em termos eleitorais. Porque aquela ideia de eleição é que forma a democracia, vejam que é muito diferente hoje uma eleição do que era lá quando surge o liberalismo. Lá só votava quem era rico, era o voto censitário, então o poder sempre estaria nas mãos da classe dominante. Por isso que não tinha que falar de partidos políticos. E aí nós vemos que, primeiro, a democracia através do voto representativo foi uma conquista, assim como os partidos políticos foram conquistas também destas lutas, porque a partir dos partidos nós temos uma diversidade de pensamentos no interior da sociedade. Porque a democracia, ela é ruidosa. A democracia, ela não é silenciosa, ela é ruidosa, ela é cheia de por causa exatamente desses pensamentos heterogêneos. Mas, por causa da representatividade do voto, é que nós consolidamos esta democracia, ou este ruído todo. Então, galera, é assim que nós temos que ver o processo de construção do poder da política e do Estado, dentro da visão marxista, dentro da visão durkheimiana e dentro da visão weberiana. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Vou disponibilizar já a segunda apostila lá no nosso grupo de WhatsApp, porque eu irei disponibilizar, porque evidentemente nós não estamos fisicamente juntos, eu vou disponibilizar pelo WhatsApp para que vocês tenham já esse conteúdo e vão já estudando, beleza? Então amanhã vocês estarão com a aula dentro do grupo do WhatsApp. A aula não, a apostila. Esse é meu compromisso com vocês, beleza, galera? Agradeço mais uma vez a participação de vocês. Mandem sugestões lá no grupo do WhatsApp. Digam o que é que vocês estão achando da nossa aula. Se vocês estão gostando, se vocês estão entendendo, se vocês estão compreendendo, para que nós façamos cada vez melhor por vocês, beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, fiquem em casa. Valeu, galera!